Pessoal, transtorno depressivo, dando ou mimetizando sintomas neurológicos, né? E esses pacientes, muitos procuram o neurologista, o neurocirurgião, fazem exame, investigação, são até internados, né? Às vezes até o médico encontra alguma alteração no exame, mas que não justifica a queixa que ele está. Eu vou explicar para vocês por que isso acontece, por que isso é tão comum e como agir nesse contexto, né? Em primeiro lugar é o seguinte, se você está com sintoma, você tem que procurar ajuda, né? Normalmente o paciente que tem uma dor, tem uma insônia, tem queixa de memória, né? Tem algum tipo de dor, né? Normalmente ele vai procurar um especialista e muitos chegam para a gente, neurocirurgião ou neurologista, para fazer essa avaliação, né? Vira e mexe nessa avaliação inicial, que eu falo para o paciente o seguinte, até você chegar ao diagnóstico, o médico vai pensar uma série de coisas. E a gente, né? Como divide a medicina por especialidade, né? Cada médico vai imaginar as doenças que ele vê no dia a dia dele, né? Claro que o ideal é você ter um médico da família, o clínico geral para fazer essa triagem. Muitos desses pacientes que já têm, o médico já identifica se tratar um transtorno de ansiedade, mas alguns pacientes acabam buscando várias avaliações até chegar a essa conclusão, né? E aí, neste momento que o paciente faz a investigação, né, é bem comum o paciente ter essas queixas que eu falei com vocês, né? Dor, alteração da memória, insônia, uma queixa muitas vezes de um mal-estar. Alguns pacientes até têm movimentos anormais, né? Lembra muito aqueles tiques, né? Tem uma alteração, uma incoordenação, às vezes fala que está tonto, uma sensação como se fosse cair. Muitos têm até desmaio, né? E quando a gente vai fazer a investigação, muitos vezes vão fazer exame de ressonância, a gente vai excluir epilepsia, crise focal com eletro, né? Alguns até precisam de vídeo EEG, porque a gente fica na dúvida se aquilo se trata de uma crise ou não e de repente não está pegando no exame simples, né? Normalmente esses pacientes eles têm uma trajetória longa até chegar esse diagnóstico, né? Por quê? Porque normalmente ele pensa realmente no pior. Pensa que está com quadro tumoral, com quadro oncológico, vai para vários especialistas, né? E o médico acaba fazendo essa investigação, né? Aí chega num determinado ponto, né? Isso acontece muito aqui para a gente, porque o paciente às vezes achou um cisto aracnoide na ressonância, um meningioma pequeno, né? Um aneurisma não roto. Ele acredita que toda aquela queixa dele é por causa dessa alteração. E eu falo, não é por causa da alteração. Muitas dessas alterações eu vou só seguir. Claro que o médico vai decidir se precisa operar, se não precisa, mas muitos chegam para mim numa situação que achou um achado incidental, um incidentaloma, e eu opto apenas por seguir. E ele fica com aquela dúvida, Júlio, como é que você tem certeza que essa minha queixa, esse meu sintoma não é dessa alteração, e sim do quadro do transtorno depressivo? Eu explico para ele qual o contexto, né? O transtorno depressivo é muito comum na população brasileira, uns 5, 6% tem, né? Então, realmente, por ser um quadro tão frequente, né, muitas vezes, dentro do contexto clínico, sinal e sintoma, a gente desse diagnóstico encaminha para o especialista, né? Na grande maioria dele é o psiquiatra, né? Muitos dos meus pacientes, eu começo o tratamento, muitos pacientes têm uma resistência inicial de aceitar o diagnóstico. Medicina é assim mesmo, não tem jeito. Às vezes o paciente colocou na cabeça que ele está com tumor, que está com uma coisa grave, né? E o médico tem que fazer esse processo mesmo de convencimento, né? E muitos até começam a tratar, até melhora o sintoma, e aí acredita, fala, realmente, eu tomei a medicação, né? A doença, a depressão, é uma doença como outra qualquer, é uma alteração neuroquímica do seu cérebro. Não é que você está inventando, não é má vontade de sua família, não, é uma doença que faz você sentir esses sintomas, né? E o médico, o nosso papel é justamente isso, investigar as possibilidades e dar esse diagnóstico. E a gente caminha para o especialista, normalmente é o psiquiatra que vai acompanhar, e ele vai fazer a opção terapêutica. E normalmente você vai melhorar, tá bom? Espero que tenha ajudado. Não são doenças simples, não são fáceis. Às vezes essa trajetória do paciente, essa jornada é difícil, né? Ele fica se sentindo mal, acha que está inventando, às vezes a própria família desacredita, né? Mas ele está sentindo, a gente sabe que está sentindo. Só que a gente tem que ir atrás da causa, e uma das doenças que dão esses sintomas são os transtornos depressivos, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.